Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo da disciplina de Álgebra Linear. Nele nós trataremos do tema Teorema do Núcleo e da Imagem. Esse é o resultado mais importante que a Álgebra Linear nos traz sobre as transformações lineares. É um resultado que tem um número muito grande de aplicações. Então vamos apresentar, inicialmente, uma breve revisão do que são as transformações lineares, mais especificamente do núcleo e da imagem da transformação linear, que são os objetos de estudo desse teorema. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente vamos lembrar que uma transformação linear T de um espaço vetorial V para um espaço vetorial W, então V e W espaços vetoriais, né? A gente diz que T é linear se T preserva a estrutura de combinações lineares, ou seja, T de alfa vezes U mais beta vezes V for igual a alfa vezes T de U mais beta vezes T de V para todo U e V vetores de V e para quaisquer que sejam os escalares alfa e beta lá no conjunto dos números reais. Então, a transformação ela preserva a estrutura da combinação linear. Ela separa a soma em soma, ela mantém ali os escalares, tá? Então, uma transformação linear é algo que atenda a essas propriedades, né? E nós definimos o núcleo de T, indicado por ker de T, né? Kernel de T, ou núcleo de T, como sendo o conjunto dos vetores V no domínio, ou seja, no espaço vetorial V, tais que T de V é igual a zero. Um núcleo é formado pelos vetores que a transformação leva no zero, vetores que tenham imagem nula. E a imagem de T, aí é como se define a imagem de qualquer função, né? Isso é o conjunto formado pelos T de V, tais que V pertence a V, ou seja, as imagens dos elementos, né, dos vetores do domínio. Então, por exemplo, só para a gente relembrar um pouco isso, trazer aqui para vocês 3 exemplos. Primeiro exemplo, vamos considerar uma transformação linear T de R2 para R, ou seja, essa transformação ela pega um vetor bidimensional e leva num vetor unidimensional, pode ser pensado como um número, né? E essa transformação ela vai ser definida por T de xy igual a y menos x. Então, essa transformação ela pega um vetor de coordenadas x e y e leva no número real produzido pela diferença, né, das duas coordenadas. O que seria o núcleo dessa transformação e qual seria a imagem, né? Bom, o núcleo é formado pelos vetores x, y em R2, tais que T de xy é igual a zero. Ou seja, exatamente os vetores x, y em R2, tais que y menos x é igual a zero. O que acontece somente se o x for igual a y, né, pessoal? Então, o kernel dessa transformação linear pode ser visto, pessoal, como sendo a reta y igual a x. Vamos fazer o esboço aqui. Mas seria basicamente a reta y igual a x. Então, a bissetriz aqui, né? Não ficou muito bissetriz não, pessoal, mas vamos acreditar que a reta y é igual a x, tá? Que forma um ângulo ali de 45 graus, né? Tem alguma restrição aqui do programa, mas tudo bem. Então, vamos imaginar que aqui tem um ângulo de 45 graus e que a reta tenha passado pela origem, tá? Então, essa reta y igual a x é o núcleo da transformação, ou seja, todos os vetores, né, que estão nessa reta, o vetor 1, o vetor 2, 2, o vetor 3, 3, todos esses vetores, ou seja, os vetores da forma
x, x, né? Todos eles estão no núcleo dessa transformação. Como vocês podem perceber, pessoal, o núcleo dessa transformação tem dimensão igual, né? Quer seja porque eu vi ali geometricamente que esse núcleo é uma reta, quer seja porque quando eu concluo, né, que um vetor está no núcleo se somente se o x é igual a y, quer dizer que os vetores do núcleo são da forma xx, e isso aqui é a mesma coisa que x vezes 1, o que mostra então que o kernel de T é o subespaço gerado pelo vetor 1. Então ele tem dimensão 1, tá? E a imagem da transformação, o que seria a imagem, né? São os vetores da forma t de xy, ou seja, qualquer coisa que seja da forma y menos x, né? Se vocês observarem, pessoal, qualquer número real vai estar na imagem, né? A imagem de t vai ser o próprio r, porque se eu pegar um número qualquer, se eu pego um número real qualquer, esse y é exatamente o t de 0y. Tá? Então, todo número real está na imagem, né? Ou seja, nesse caso, a imagem é o próprio conjunto dos números reais e também tem dimensão 1. Vamos anotar isso aqui, dimensão da imagem de t igual, tá? No nosso caso, então, ó, dimensão da imagem deu 1, dimensão do kernel, ou seja, do núcleo, também deu 1. Vamos a um próximo exemplo? Segundo exemplo, pessoal, vamos pegar a transformação agora de R3 para R3, dada por t de xyz, t de xyz igual a 0, 2x e 3y. Então, primeiro, qual vai ser o núcleo de T? O núcleo de T vai ser formado por todos os vetores x, y, z em R3, né, no domínio, tais que a imagem dá 0. Dá o vetor nulo, tá? Bom, mas a imagem de x, y, z, pessoal, é exatamente o vetor 0, 2x, 3y lá do R3. Então, se nós igualarmos esse vetor 0, 2x, 3y ao vetor nulo, ou seja, ao vetor 0, 0, 0, nós vamos ver que isso acontece se somente se... Bom, o 0 igual a 0 não traz informação nenhuma, né? Mas eu preciso que o 2x seja igual a 0 e preciso também que o 3y seja igual a 0. Tá? Então, usando isso, né? 2x igual a 0, 3y igual a 0, ou seja, o x tem que ser 0 e o y também tem que ser 0. Né? O z, pessoal, pode ser qualquer coisa, não encontramos nenhuma definição ali a respeito do z. Né? E, de fato, se eu pego t de 0, 0, z, isso vai dar 0 independente de quem seja o z. Conclusão, então, o núcleo é formado pelos vetores do tipo 0, 0, z, com z sendo um número real, z pertencente a R. Pois bem, isso é a mesma coisa então que dizer, olha, os vetores do núcleo são dessa forma, 0, 0, z, ou seja, z vezes 0, 0, 1. O que mostra para a gente, olha, que o kernel dessa transformação é um subespaço gerado pelo vetor 0, 0, 1. Como ele é gerado por um único vetor, LI, né? Aqui esse vetor é não nulo, a dimensão do kernel vai ser igual a 1. Então, esse kernel tem dimensão 1. Seguindo, vamos agora encontrar a imagem. Né? Vamos observar ali, ó, pessoal, que a imagem é dada por 0, 2x, 3y. Tá? Eu vou escrever isso aqui novamente para a gente. Então, ó, t de xyz é igual a 0, 2x, 3y. Então, os vetores da imagem têm todos essa mesma cara, essa mesma forma.
0,2x, 3y. Que nós podemos reescrever assim, ó. Vou contar quantos x há em cada coordenada, né? Na primeira não temos, na segunda temos 2, na terceira não temos, então 0. Da mesma forma farei com y, 0 da primeira, 0 na segunda, porque não tem y, 3 na terceira. Se a gente faz essa conta, olha, x vezes 0, 2, 0, mais y vezes 0, 0, 0, 3, isso vai dar exatamente x vezes 0 mais 0, 0, 2x mais 0y, 2x, e na terceira coordenada 0x mais 3y, que dá 3y. Tá? Então a conta está correta. Essa conta ela é importante para nos mostrar, pessoal, que a imagem de T é então o subespaço que é gerado, ou seja, todas as combinações lineares, né, dos vetores 0, 2, 0 e 0, 0, 3. São as combinações lineares destes dois vetores, eles são geradores da imagem. E esses dois vetores são LI. Claramente, né, pela posição ali trocada dos zeros, né, a gente não consegue uma combinação linear deles. Olha, não vou chamar de x, vamos só trocar. Opa. Vamos só trocar. Aqui, imagine que você tenha C1 vezes 0, 2, 0 mais C2 vezes 0, 0, 3 igual a 0, né? Isso vai significar que, fazendo a continha aqui, primeira coordenada 0C1, 0C2, então 0. Segunda coordenada 2C1 mais 0C2, ou seja, 2C1. Terceira coordenada 0C1 mais 3C2, ou seja, 3C2. Se isso for igual a 0, 0, 0, o 2C1 vai ter que ser igual a 0, o 3C2 vai ter que ser igual a 0, e aí a gente conclui facilmente, olha, 2C1 igual a 0, C1 tem que ser 0. 3C2 igual a 0, C2 tem que ser 0. Então, esses dois vetores ali, pessoal, eles são linearmente independentes. Ou seja, eles geram a imagem de T e são LI, então eles são uma base. Né? Eu posso dizer isso. Ó. Logo, isso aqui, esses dois vetores, formam uma base da imagem de T. Consequentemente, né, eu tenho olhado aqui com mais atenção para as dimensões que aparecem para o núcleo e para a imagem, a gente já vai ver por que isso tem me interessado, né? Mas aqui a gente já pode dizer que a dimensão da imagem é igual a 2. Né? E nós tínhamos visto, já tínhamos calculado ali atrás, pessoal, vou só anotar essa informação aqui, ó, que a dimensão do núcleo foi igual a 1. Observem, pessoal, que nesse caso, né, nesse nosso segundo exemplo, melhor dizendo, a transformação linear T, ela é de R3 para R3. Tá? Então, o domínio tem dimensão 3. Ok? O domínio tem dimensão 3, a imagem tem dimensão 2 e o kernel tem dimensão 1. No primeiro exemplo, em que nós tínhamos uma transformação linear de R2 para R, o domínio tem dimensão 2. Então, vamos observar isso. Ó. Dimensão do domínio é igual a 2. E nós encontramos a imagem com a dimensão 1 e o kernel com a dimensão 1 também. Tá? Aliás, perdão, a imagem está aqui embaixo, mas ela tem dimensão. Aqui a dimensão tanto do kernel quanto da imagem. Vamos apagar essas setinhas que estão no lugar errado. Mas tanto a imagem quanto o kernel têm dimensões 1. Se nós somarmos, olha, 1 mais 1 dá igual a 2. Ok? Que é a dimensão do domínio. E vamos apresentar um terceiro exemplo. Não é essa cor. Vamos apresentar aqui um terceiro exemplo, pessoal, de transformação linear. E aí nós vamos nos ater a tentar encontrar o kernel e a imagem, né? E mais especificamente as dimensões desses. Tá? Então vamos considerar T de R2 para R2, uma transformação linear. Esse T vai representar, pessoal, a rotação de 90 graus
em sentido anti-horário. Tá? Então, esse T vai rodar os vetores 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Seria algo da seguinte forma. Olha, vamos fazer um exemplo aqui, um esboço para exemplificar isso. Pronto, então temos aí os dois eixos coordenados, né, no R2, o eixo do x e o eixo dos y. Vamos imaginar que a gente tenha um vetor aqui, vou representá-lo. Pronto, vamos chamar esse vetor de vetor V. E vamos supor que ele tenha coordenadas x e y. Se eu rodo esse vetor 90 graus em sentido anti-horário, então eu estou rodando para cá, né? Uma rotação de 90 graus em sentido anti-horário, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Bom, primeiro, o módulo do vetor não vai ser alterado, eu apenas o estou rodando, né? Então não há nenhuma alteração, ampliação ou redução do módulo do vetor. E ele vai ter uma troca ali, ó, de coordenadas x e y, tá? E mais um sinal, como a gente vai ver. Pessoal, aqui possivelmente um vetor não vai ficar exatamente igual, né? Mas eu vou tentar fazer aqui o mais próximo possível, tá? Não tá tão ruim. Bom, nós vamos imaginar que o vetor V foi rodado e aí chegou ao vetor que está indicado ali em vermelho, tá? Que vai ser exatamente o T de V. Esse ângulo aqui de 90 graus, tá? Vamos indicá-lo ali. Aqui um ângulo reto, ok? Bom, pessoal, se a gente considerar agora as projeções ali do T de V, né, para obter as coordenadas desse vetor, vamos indicar aqui e indicar aqui, né? Percebam o seguinte, olha. Percebam o seguinte aspecto. Como esse ângulo entre os dois vetores é um ângulo reto, nós vamos ter que esse ângulo aqui, somado com esse outro ângulo aqui, vamos colocar uma outra cor, essa soma vale 90 graus, tá certo? Bom, consequentemente, esse vetor de duas voltinhas em verde aqui, ó, vai ter que coincidir com esse, porque a soma desse vetor roxo com esse lá de cima também vale 90 graus, tá? E da mesma forma, né, a gente pode concluir tranquilamente que esse vetor aqui tem a mesma medida desse, tá? Ou seja, esses dois triângulos aí, pessoal, são congruentes, né? Eles são idênticos a menos de posicionamento, tá bom? Aqui também é reto, né? E aí, consequentemente, a gente percebe o seguinte, essa medida é a mesma medida daqui. Ou seja, pessoal, essa coordenada aqui, ó, ela é menos y. Por que menos y? Porque o y é positivo e aqui a coordenada x é negativa, tá? E em termos agora do cateto vertical que apareceu aqui, ó, esse cateto vertical, que é oposto ao ângulo roxo de uma volta, coincide com o oposto ao ângulo roxo de uma volta do outro lado, ou seja, essa medida é igual a essa medida. Que medida é essa, se não a coordenada x? Então aqui é x.
Ou seja, o que a transformação faz ao rodar um vetor de coordenadas xy? Um vetor de coordenadas xy, depois que ele for rodado, ele vai passar a ter coordenadas menos y e x. Tá? Ou seja, há uma troca das duas coordenadas entre si e ainda do sinal, né, aqui do y. Pois bem, vocês podem depois fazer isso com vetores específicos, né? Mas só para termos uma ideia de que isso está funcionando bem, se nós aplicarmos ao vetor E1, né, quem é o vetor E1, pessoal? O vetor 1, 0, tá? Então, se eu pegar o vetor 1, 0, o vetor 1, 0 é esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui. Se ele for rodado em 90 graus sentido anti-horário, ele vai cair onde? Ele precisa cair onde, né? Se eu rodar aqui 90 graus, ele tem que cair na posição do vetor E2, ou vetor J, né? Se nós substituirmos lá, na expressão que já obtivemos, o que é o t de 1, 0, né? Troco as duas coordenadas de lugar e o sinal da primeira aqui, né? Então, ficaria menos 0, 1 ou 0, 1. Então, realmente, ela leva o vetor I no vetor J, ou E1 no vetor E2, tá? Se nós aplicarmos para o E2, rodar o vetor E2 vai levar no menos E1, teria que ser isso, né? Vamos ver se dá certo. Então, se eu calculo agora o t de 0, 1, troco as duas coordenadas de lugar e o sinal dessa aqui primeira, e aí a gente vê que isso é realmente menos o E1, como é de se esperar, né? Se a gente pegar o vetor J e rodar 90 graus, vai cair na posição do menos I. Pois bem, então temos essa transformação linear, vamos deixá-la já sublinhada aqui, tá? E eu quero encontrar o núcleo e a imagem dessa transformação. Primeira coisa, então, localizando o núcleo. O núcleo de T vai ser formado por todos os vetores xy em R2, tais que T de xy é igual a 0. Bom, mas T de xy, pessoal, é menos yx. Então, eu preciso que menos yx seja igual a 0, 0, que só acontece se o y for igual a 0 e se o x for igual a 0. Isso geometricamente era esperado, porque como a transformação ela roda os vetores em 90 graus, se a gente perguntasse, olha, você rodou um vetor e após rodado o vetor coincidiu com o vetor nulo. Qual era o vetor inicialmente? Só o nulo, né? Se você pegar um vetor não nulo e rodar, ele não vai se transformar num vetor nulo, até porque o módulo dele vai ser preservado. E qual é a imagem, pessoal? Geometricamente, a gente vê que a imagem é todo o R2, né? Qualquer vetor do R2 pode ser obtido por uma rotação de 90 graus. Se você tem um vetor aqui, ó, esse vetor é a imagem de T, né? Ou seja, a imagem pela rotação de 90 graus do vetor que você obtém rodando 90 graus em sentido horário, né? Ou seja, no sentido contrário aqui, né? Então, o que eu quero dizer é que esse vetor azul, ele é a imagem, olha, da rotação de 90 graus desse outro vetor vermelho aqui. Tá? Então, todo vetor é imagem, né? Pensando em termos das dimensões, pessoal, como tínhamos comentado antes, né? Nesse caso, a gente tem uma transformação T do R2 para o R2. Vimos que o núcleo é só o 0. Se o núcleo é só o vetor nulo, pessoal, a dimensão do espaço é 0. E vimos ainda que a dimensão da imagem é 2. A imagem é o R2 toda e a dimensão é 2. Se somarmos as duas, olha, a dimensão do kernel mais dimensão da imagem, isso vai ser igual a 2, que é a dimensão do domínio, né, do R2 aqui, ó. Ok? Pronto. Nos três exemplos, nós percebemos a mesma relação. Quando a gente soma a dimensão do kernel com a dimensão da imagem, a gente obtém a dimensão do espaço de saída, ou seja, do domínio, né? Essa relação é universal. Isso é o que nos dirá o resultado central que estamos discutindo hoje, que é o teorema do núcleo da imagem. Antes de enunciá-lo, pessoal, permitam-me apenas relembrar que no vídeo anterior, né, e também na aula síncrona anterior,
nós discutimos o fato de que o kernel de uma transformação linear, o kernel de T, é um subespaço vetorial do domínio, né, e a imagem um subespaço vetorial do contradomínio. Então, tanto o kernel quanto a imagem são subespaços, ok? Embora, a princípio, né, sejam subespaços de espaços vetoriais distintos. Se a transformação T é de V para W, pessoal, o kernel mora, digamos assim, aqui, ó. O kernel é um subespaço vetorial do domínio. E a imagem do outro lado, a imagem é um subespaço do contradomínio. Claro que se a transformação T for de V para V, aí tanto o kernel quanto a imagem estarão no mesmo espaço, né? Mas a princípio podem ser lugares, né? Espaços diferentes, mas ambos são subespaços. Bom, e com isso vamos enunciar o teorema do núcleo e da imagem, resultado central que queríamos discutir neste vídeo. Que diz o teorema do núcleo e da imagem? Ele diz o seguinte, olha. Se T de V para W é uma transformação linear, e a dimensão de V é igual a N, então a dimensão do kernel da transformação, ou seja, do núcleo da transformação, somada com a dimensão da imagem, tem que dar exatamente igual a N. Ou seja, quando eu somo as dimensões do núcleo e da imagem, eu obtenho a dimensão do domínio. Somando, vamos recapitular isso aqui, ó, dimensão do núcleo com a dimensão da imagem, eu obtenho a dimensão do domínio, tá? Então, poderia inclusive escrever isso aqui assim, ó, dimensão do domínio de T igual à dimensão do kernel, ou seja, do núcleo, mais a dimensão da imagem de T. Não vamos demonstrar aqui esse resultado. A demonstração pode ser facilmente encontrada em qualquer uma das referências bibliográficas utilizadas, tá? Mas nesse vídeo não vou fazer essa demonstração. E vamos colocar aqui um exemplo. Se T é uma transformação linear, por exemplo, de R5 para R3, e a dimensão da imagem de T for igual a 3, então a dimensão do núcleo obrigatoriamente será 2, porque ao somarmos as dimensões do núcleo e da imagem de uma transformação, isso precisa ser exatamente igual à dimensão do domínio, à dimensão do espaço de saída. Bom, pessoal, para encerrarmos, eu gostaria de apontar aqui algumas observações com relação à natureza de algumas transformações lineares. Então vamos lembrar aqui o seguinte: esses conceitos que eu vou trabalhar agora não são específicos de transformação, eles são herdados lá de características, né, tipos específicos de funções, mas a gente diz com a transformação de V para W, né, linear, que ela é injetiva. Às vezes fala injetura, tá? Mas eu prefiro o termo injetiva, se T leva vetores distintos em imagens distintas. Então, isso significa que se V1 for diferente de V2,
obrigatoriamente o t de V1 precisa ser diferente do t de V2. Ela não pode levar vetores diferentes numa mesma imagem. Ou, equivalentemente, vou escrever aqui a outra forma da gente enxergar isso, né? Se t de V1 for igual a t de V2, ou seja, se a imagem do V1 for igual à imagem do V2, então o V1 precisa ser igual ao V2. Apenas vetores iguais têm mesmas imagens. Entre as transformações, pessoal, vocês podem observar de forma clara que a rotação, por exemplo, é injetiva. A rotação de qualquer ângulo, em particular a rotação de 90 graus que nós tínhamos trabalhado. Se você pegar dois vetores diferentes, né, e rodar 90 graus, eles vão cair em posições diferentes, em vetores diferentes. Tá? A rotação de 90 graus não é capaz de pegar dois vetores diferentes e levar no mesmo vetor. Então, isso é um exemplo de transformação linear que é injetiva. Existem diversos outros. Né? E vamos lembrar também, pessoal, que uma transformação linear, volto a dizer, isso vale para qualquer função, na verdade, né? Não é uma classificação específica das transformações lineares, mas aqui nós vamos usar neste contexto. Tá? Nós diremos que uma transformação T de V em W é sobrejetiva se a imagem for igual ao contradomínio. Tá? Então, imagem igual ao contradomínio. Em termos de diagrama, pessoal, significa que se eu pensar que aqui tem o espaço vetorial V, aqui está a transformação, e aqui está o espaço vetorial W, tá? Dizer que a transformação é sobrejetiva é dizer que qualquer vetor lá no contradomínio, ou seja, no W, é a imagem de algum vetor do domínio. Então, se eu pegar um vetor T lá no W, tem que existir um outro vetor A aqui no domínio, de tal forma que o T de A seja igual ao vetor que eu coloquei, né, que eu peguei lá no outro caso, que eu chamei de Tzinho. Então, se eu pego um vetor Tzinho lá em W, existe um vetor A em V, de tal forma que T de A é exatamente igual a esse vetor. Tá? Então, todo vetor do contradomínio é a imagem de algum vetor do domínio. Um exemplo de transformação linear que é sobrejetiva também seria, como nós mostramos ali agora há pouco, a transformação de R2 para R2 dada pela rotação de 90 graus em sentido anti-horário. Tá? Quando você rodar os vetores, né, você vai obter como imagem o próprio R2. Tá? Então, essa é um exemplo de transformação linear que é sobrejetivo, né? E injetivo também. Tá bom? Vocês podem, inclusive, pessoal, eu recomendo que vocês façam isso, voltem aos exemplos, né, que nós tínhamos trabalhado neste vídeo e verifiquem em qual caso há injetividade, em qual caso há sobrejetividade, em qual caso ocorrem as duas coisas. Tá bom? Apenas como um exemplo, olha, se eu considero T de R2 para R3 dada por T de XY igual a XY0, isso não é sobrejetivo. Por que eu sei que não é sobrejetivo? Nem todo vetor do contradomínio estará na imagem. Né? Por exemplo, se nós considerarmos o vetor W igual ao vetor 1, 2, 3, que é um vetor do contradomínio, né, pessoal? Ele é um vetor do R3, ele não é imagem de ninguém. Não existe nenhum XY tal que T de XY seja igual a W. Afinal de contas, né, para que T de XY fosse igual a W, nós precisaríamos ter XY0 igual a 1, 2, 3. O X poderia ser 1, ele teria que ser 1 na realidade, né? O y teria que ser 2, mas não é possível que o 0 seja igual a 3. Isso é completamente impossível. Né? Então,
nenhum vetor do domínio vai ter imagem igual a 3. Isso é o caso de uma função que não é sobrejetiva, uma transformação linear que não é sobrejetiva. E injetiva ela é? Então seria uma segunda pergunta, né? T é injetiva? Essa transformação aí? Bom, vamos imaginar que a gente tenha T de xy igual a T de um outro ponto, de um outro vetor, melhor dizendo. T de xy é igual a T de AB. Isso significa, né? Quem é T de xy? É xy e 0. E quem é T de AB? É A, vírgula B, vírgula 0. Mas para xy0 ser igual a AB0, pessoal, a única possibilidade é que o x seja igual a A, o y seja igual a B. E eu preciso que essa coordenada seja igual a essa, e preciso também que essa segunda coordenada aqui seja igual à segunda. Também preciso que a terceira seja igual à terceira, mas isso não vai me trazer nenhuma informação, porque 0 é sempre igual a 0, né? Então não ganho nada com isso. Mas da primeira, igualando as duas primeiras coordenadas, eu já sei que x é igual a A, igualando as duas segundas, y é igual a B. O que significa, né? Então, que o xy é igual a B. Ou seja, a única forma do t de xy ser igual a t de AB é que os vetores xy e AB sejam o mesmo vetor, né? Então, t é injetiva sim. Resposta, sim. Bom, o que isso tem a ver com o núcleo e a imagem, né? Opa. Vamos já começar a ver qual é essa correlação aí, tá, pessoal? Essa correlação vai surgir a partir desse resultado aqui, que eu vou colocar para vocês. Vou chamar isso de teorema. O teorema diz o seguinte, olha, uma transformação linear, T de V para W linear, é injetiva se e somente se o núcleo de T for apenas trivial, ou seja, tiver apenas o vetor nulo, tá? Observem, pessoal, que o núcleo sempre vai ter o vetor nulo, porque t de 0 é 0, como já provado, e porque sabemos que o kernel é um subespaço, então ele contém o vetor nulo, tá? O que a gente está dizendo aí é que se a transformação for injetiva, então o núcleo terá só o zero, e, reciprocamente, se o núcleo de uma transformação é só o vetor zero, né, o núcleo é apenas o subespaço nulo, então a transformação linear será injetiva. Isso é fácil da gente ver, então nesse caso eu vou apresentar a demonstração. Vamos lá. Primeiro, vamos supor, pessoal, que T seja injetiva, tá? Então vamos fazer a hipótese que T de V para W é linear e injetiva. E aqui a gente quer mostrar que o kernel é só o vetor nulo, tá? Se eu pegar um vetor qualquer que estiver no kernel, então, se ele está no kernel é porque a imagem dele vale 0. Mas, por outro lado, como acabei de comentar com vocês, qualquer transformação linear leva o zero no zero. Então, o t de 0 com certeza é 0. Ora, mas nesse caso, o t de v vai ter a mesma imagem do zero, né? O t de v vai ter o mesmo valor que o t de 0. O v e o 0 terão a mesma imagem. Ou seja, t de v é igual a t de 0. E como a gente está supondo que t é injetiva, se ela é injetiva, ela não pode repetir imagens, né? Vetores diferentes têm que ter imagens diferentes. Ou seja, se t de v é igual a t de 0, a única chance é que o v seja igual a 0. Mostrando assim que o único vetor que pode pertencer ao núcleo é o 0. Então, o núcleo seria, como a gente diz, o núcleo trivial, formado só pelo vetor nulo. E na recíproca, né, vamos supor agora que T de V para W seja uma transformação linear, e vamos supor ainda que o núcleo de T, perdão, só eu me rabiscado aqui, mas é núcleo de T,
seja o trivial, seja apenas o zero. E queremos mostrar que a transformação linear é injetiva. Vamos lembrar, pessoal, que mostrar que uma função, de forma geral, é injetiva, é mostrar que se a imagem de um elemento é igual à imagem de outro elemento, esses elementos têm que ser iguais. Então, vamos supor agora que T de V1 seja igual a T de V2, com V1 e V2 lá no domínio, ou seja, no espaço vetorial V. Tá bom, pessoal? Isso significa, olha, que T de V1 menos T de V2 é igual a zero. E usando que T é linear, nós podemos reescrever esse T de V1 menos T de V2 como sendo T de V1 menos V2. A linearidade da T me garante isso. Se eu for calcular T de V1 menos V2, eu faria T de V1 menos T de V2. Tá? Então, T de V1 menos T de V2 é T de V1 menos V2. Ou seja, percebam então que essa transformação linear pega esse vetor e leva no zero. Os vetores que a transformação leva no zero são os vetores do núcleo. Portanto, eu já concluo daqui que o vetor V1 menos V2 ele tem que pertencer ao núcleo de T, pois quem é o núcleo de T? O subespaço formado pelos vetores que têm imagem zero. Se a imagem do V1 menos V2 é zero, V1 menos V2 está no núcleo. E por hipótese, pessoal, nós temos aqui, ó, vamos lembrar, ainda aparece ali no topo da tela, nós estamos supondo que o núcleo dessa transformação seja apenas constituído pelo zero. Então, se V1 menos V2 pertence a esse núcleo, é porque V1 menos V2 tem que ser zero, ou seja, o V1 tem que ser igual a V2. Portanto, a única forma de que nós tenhamos a imagem do V1 igual à imagem do V2 é que o V1 seja igual a V2. Logo, isso significa, por definição, T é injetiva. Então, nós ficamos agora com uma equivalência, Isso termina a demonstração, e ficamos com uma equivalência. Uma transformação linear é injetiva, pessoal, se e somente se o núcleo for o trivial, ou seja, a gente passa a ter, olha, quase que sinônimos, Dizer que T é injetiva é a mesma coisa, é igual a dizer que o kernel é só o nulo. Então, nos casos que nós trabalhamos antes, em que encontramos o núcleo de T igual a zero, a gente já pode concluir que a transformação linear T é injetiva. Então, por exemplo, olha, se você pegar T de R2 para R2 dado por T de XY igual a 2Y 4x, se nós olharmos o kernel dessa transformação linear, serão os vetores x e y em R2, tais que 2y e 4x seja igual a 0, 0. Ou seja, isso vai ser exatamente formado apenas pelo vetor nulo, Porque, afinal de contas, para 2y ser igual a 0, você teria que ter y igual a 0, Vamos escrever isso aqui, Isso implicaria em y igual a 0 e 4x igual a 0 implica em x igual a 0. Então, apenas o vetor nulo é levado no zero. O kernel é trivial, o que significa, então, que T é injetiva. T é injetiva. E aí, pessoal, nós podemos evocar o teorema do núcleo da imagem, para concluir o seguinte. Nós sabemos que a dimensão do domínio, ou seja, o R2, ele é o domínio, tem que ser igual à dimensão do núcleo somada à dimensão da imagem da transformação. Bom, no nosso caso, pessoal, o R2 tem dimensão 2, nenhuma novidade nisso, O kernel de T deu apenas o vetor nulo, então a dimensão dele é 0. E a dimensão da imagem
nós ainda não tínhamos calculado. Essa conta vai mostrar para a gente que a dimensão da imagem é igual a 2. Ou seja, essa transformação T é sobrejetiva. Por que eu posso afirmar isso, pessoal? Porque a imagem de T é um subespaço vetorial do contradomínio, ou seja, do R2. Tá? Vou voltar aqui para a gente ver, mas essa T é de R2 para R2. Então, a imagem é um subespaço do R2. Bom, se eu tenho um subespaço no R2, no caso a imagem, né? E esse subespaço tem dimensão 2, ele tem que ser o espaço todo, né? Ou seja, a imagem de T é um subespaço vetorial dentro do R2 que tem dimensão igual à do R2. Então, ele é o R2 inteiro, né? Então, posso concluir aqui, que a imagem de T é igual a R2. Então, T é sobrejetiva. E o que ocorreu aí, pessoal, é um caso particular, né, de uma situação geral. Qual seria essa situação geral? Se você tem T, uma transformação linear de V para W, a dimensão de V for igual à dimensão de W. No exemplo anterior, o V era R2, o W era R2 também. Tá? Então, a dimensão de V é igual à dimensão de W. Se T... Aliás, vamos escrever de uma outra forma. Vou escrever assim mesmo. Se T for injetiva, então T será sobrejetiva. E vice-versa. Ou seja, se T for sobrejetiva, ela vai ser injetiva. Por quê, pessoal? Teorema do núcleo e da imagem, né? Se ela for injetiva, o núcleo é trivial, a dimensão é 0, então a dimensão da imagem vai ser igual à dimensão de V, que nesse caso é igual à dimensão de W, então a imagem é igual a W. Se ela for sobrejetiva, isso quer dizer que a imagem é igual a W. Se a imagem for W, então a dimensão da imagem é a dimensão de W, portanto não vai sobrar, que é igual à dimensão de V, e aí não vai sobrar nada para a dimensão do núcleo, né? A dimensão do núcleo vai ter que ser 0. Tá? Então, deixo como exercício vocês escreverem isso, mas é basicamente essa a ideia. Então, pessoal, agradeço por terem assistido esse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!